Há dias em que não apetece mesmo. Estamos assim tão bem deitadas na nossa caminha. Começamos a pensar na agenda do dia que está super cheia. Qual que é? Ir ao ginásio. Tipo, parece assim a coisa que menos nos apetece. Parece assim longe mesmo. E a questão não é ter vontade. A questão é perceber o que está por trás disso. E é sobre estas duas coisas que eu te vou falar. Sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. 10 minutos para ti. Então, eu hoje quero falar sobre exercício. Não sobre qual é o melhor treino, não sobre quantas vezes por semana é que deves treinar. Sobre o que nos faz ir ao ginásio quando não apetece mesmo. E também sobre quando não ir ao ginásio é a decisão mais acertada que podes tomar. Começo com uma pergunta. Tens assim uma imagem guardada na tua cabeça, não uma meta de peso, não um objetivo de não sei quantas séries, não sei quanta carga, sim uma imagem daquilo que tu queres ser daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Há uns anos atrás, eu estava de férias no Algarve e vi assim uma senhora mais velha, muito enérgica, a jogar raquetes de praia com os netos. Assim mesmo uma senhora cheia de vida, muito sorridente, a correr, a brincar com os netos. Eu fiquei a olhar para aquele momento e pensei: é isto. Esta é a imagem que eu. Este é o momento que eu vou guardar para aquele dia em que não me apetecer ir ao ginásio. Aquele dia em que os lençóis foram tão acolhedores que não me apetece levantar. Aquele dia em que a motivação não aparecer. Então eu vou-me lembrar sempre desta imagem. E o que vai acontecer é que eu mesmo assim vou. Porque eu quero ser aquela avó cheia de energia a jogar raquetes de praia com os netos. E porquê? Porque a motivação é um sentimento e que aparece e desaparece. O propósito, aquela imagem que eu criei na minha cabeça, ou que tu vais criar se ainda não tens na tua cabeça, é uma decisão que fica. E agora a parte mais engraçada de tudo isto é que eu durante anos a minha praia não era de todo ir ao ginásio, fazer musculação, etc. A minha praia era aulas de grupo. Estão a ver aquelas aulas de bicicleta, RPM, assim bem a fundo, com música a abrir, tudo a pedalar? Essa era a minha praia. E também as aulas de step. Adorava. Musculação, peso. Salas de ginásio cheias de espelhos, com outfits tudo a condizer, músculos a luzir. Não, isso não era de todo para mim mesmo. Até que um dia a Liliana, e um dia hei de vos falar sobre o impacto que a Liliana, que é uma médica de medicina integrativa, teve na minha vida. Mas um dia a Liliana disse-me assim: tens que deixar de fazer os teus exercícios em casa e tens que passar a ir ao ginásio, fazer musculação a sério. E eu disse-lhe: esquece. Como assim? Aquelas salas cheias de gente, tudo a mostrar-se, tudo a olhar para o espelho, a ver os músculos. Não, 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 de todo. Isso não é a minha praia. E ela disse-me, e ela disse-me, "Ah, podes ir na tua hora, numa hora com menos gente, e podes ir como tu és. Não precisas de fazer amigos nem mostrar nada a ninguém." E então eu comecei a ir, muito a medo, confesso. As primeiras horas tentava ver sempre as horas em que não havia muita gente e sempre com aquele ar, sabem, de que não sei bem o que é que estou a fazer aqui, isto não é de todo a minha zona de conforto. E eu já olho com outros olhos para o ginásio. Encontrei no fundo no ginásio uma forma de me desafiar. Equipamento diferente, mais carga, exercícios que não conseguia de todo fazer em casa. E o ginásio foi ficando na minha rotina. E percebo agora que faz toda a diferença. A partir de uma certa idade, eu tenho 50 anos,
E para nós mulheres isto é muito real, a perda de massa muscular começa a acontecer. Como dizia a Cláudia Raia, muito engraçada num teatro sobre a menopausa, em que parece que nós tomamos um duche e o músculo desaparece. E portanto, as aulas de grupo são ótimas, são divertidas, fazem bem a parte de cardio, a parte de mobilidade, a parte da nossa cabeça, mas de facto o treino de força nas máquinas com peso ajuda a criar a massa muscular. E essa massa muscular é o que sustém o nosso esqueleto, é o que nos dá força, é o que nos dá estrutura para quando nós formos mais velhas. E tudo isto para mim foi uma descoberta, porque de facto eu comecei em casa, depois tive que me desafiar, porque já não tinha equipamento para conseguir fazer bem os meus exercícios, e então fui ao ginásio. E lá encontrei este desafio da mais carga, das mais repetições, de exercícios novos, de equipamento diferente. E agora é engraçado porque eu falo com o PT, que faz o meu plano de treino, e ele diz-me assim: nem pareces tu, porque antes querias fazer coisas pequeninas, muito tímida, e agora já queres fazer coisas diferentes. Mas atenção, isto não é uma paixão. Eu não morro por ir ao ginásio, mas de facto ir ao ginásio dá-me energia, faz-me sentir bem. Passou a estar na minha rotina, com vontade ou sem vontade, porque a imagem daquela avó a jogar raquetes de praia com os netos é aquilo que me faz, que me motiva, com o qual eu me comprometi. E eu disse aqui é que é um que motiva, porque de facto também me motiva, mas mais do que motivar é compromisso. Eu comprometi-me comigo, aquele é o meu propósito, é ali que eu quero chegar. Mas há aqui um ponto que eu não posso deixar de referir. Há dias em que eu não vou ao ginásio e é a decisão mais certa. E não é porque eu sou preguiçosa, não é porque perdi o compromisso comigo própria de querer ser aquela avó, mas é porque o corpo pede descanso. Tive uma noite mal dormida, sinto que estou no meu limite e o corpo avisa-me. E é muito, mas muito importante saber ouvir o nosso corpo. E aqui está um erro que muitas vezes, muitas de nós cometemos: achar que o exercício, ir ao ginásio, é sempre a resposta certa. Mas não é. Porque o exercício, para ter efeito, nós precisamos de ter uma boa noite de sono, ter uma boa alimentação e também ter uma boa recuperação. Porque, no fundo, o músculo cresce quando o descanso acontece. E respeitar o corpo é, não é desistir. Parar, descansar, não é desistir. É saber que quando avançamos e saber quando é que paramos. E depois retomamos. E está tudo bem. No fundo, a diferença entre faltar e descansar é muito simples. Faltar é não me apetece ir. Faltou uma motivação, faltou-me uma força de vontade para me levantar. Isso é faltar. Descansar é não ir porque o corpo precisa. É respeitar o nosso corpo, é ouvir o nosso corpo. E depois descansamos e depois retomamos. Aprender a distinguir estes dois pontos é também fazer parte do hábito de ir ao ginásio e de nos respeitarmos. Portanto, respeitar o corpo não é desistir, é saber quando avançamos, quando paramos e quando retomamos. E juntando tudo isto, nós temos um propósito, que é a imagem daquilo que nós queremos ser, cada uma de nós quer ser, o que é que tu queres ser? Eu quero ser aquela avó cheia de energia a jogar raquetes de praia. Tens um compromisso e esse compromisso é contigo. Não é comigo, não é com o PT do ginásio, não é com o médico, não, é contigo. Não é com mais ninguém. E porque tens este propósito e este compromisso, o que é que vai acontecer? Naturalmente vais ser consistente. Não é consistente no sentido de nunca falhar, porque a vida acontece e de vez em quando a consistência para. Mas consistência no sentido de voltar sempre. Eu sou consistente quando faço uma coisa repetidamente e quando, por algum motivo, não o faço, mas retomo. E isso continua a ser consistência. E a pergunta que te deixo então é: qual é a tua imagem? Quem queres ser daqui a 10, 15, 20 ou 30 anos? Encontra essa imagem, guarda
E quando não te apetecer ir ao ginásio, lembra-te dela. Guarda este episódio para o dia em que não te apetecer ir ao ginásio e se conheces alguém que está a tentar criar este hábito de ir ao ginásio, envia-lhe este episódio. São 10 minutos para ouvir no carro, no ginásio, a cozinhar, num momento só teu. Um beijinho e cuida de ti.